Higiene bucal. Um simples ato, um hábito necessário. É com a escovação que combatemos o desagradável mau hálito. Quem nunca se deparou com alguém que estava com um odor insuportável vindo da boca? O mau hálito ou halitose geralmente é identificado como um problema que, apesar de ser sério, tem solução. Dados comprovam que cerca de 30% da população brasileira é portadora da halitose, mas os especialistas afirmam: o odor exalado pela boca não é necessariamente uma consequência apenas do descuido com a escovação. A halitose não se pega pelo beijo. E outro fato curioso é que famosos enxaguantes bucais podem intensificar o odor. Segundo especialistas, existem mais de 60 causas para a halitose. E aproximadamente 90% dos casos têm origem bucal. 8% têm origem nas vias aéreas superiores e apenas 2% são vindos do organismo. O Dr. Danilo Barreiros, cirurgião dentista, especialista em periodontia e implantodontia, explica como é feito o diagnóstico da halitose. O principal diagnóstico é feito através do autoexame, que a pessoa colocar de frente ao espelho e fazer a avaliação da língua. Tá? Como deverá ser feita essa avaliação? Coloca a língua para fora e olhar se tem uma massa amarelada, esbranquiçada no dorso da língua, que normalmente ela se localiza na parte posterior. Outra coisa, você pedir uma pessoa bem próxima, um adulto ou de preferência até mesmo uma criança, porque crianças elas têm o costume de serem mais verdadeiras, né? De você expelir o ar e pedir à criança para poder fazer essa avaliação. Quais são as principais causas desta doença? As principais causas, vamos começar pela higiene bucal, tá? Que é talvez a principal causa, tendo em vista que 90% dos problemas de halitose se concentram na cavidade bucal. Tem outras causas, até mesmo alimentares, como a cebola, o alho, que faz com que o hálito fique desagradável. Outras causas também sistêmicas, que é o caso da diabetes, pessoas que têm problema renal, problema hepático. Os especialistas sempre dão dicas importantes para a prevenção à halitose. Os portadores não conseguem sentir o próprio odor bucal, por estar próximo ao nariz. É um cheiro comum ao paciente. O ideal é que familiares alertem quanto ao problema para que possa ser tratado. Após identificada a doença, é necessário que as pessoas saibam um pouco mais sobre as verdades e mitos. Eu queria saber do senhor, por exemplo, se a ingestão de água contribui para diminuir o problema. Sem dúvida, sim. Tá? A boca seca, quando a gente começa a ficar desidratado devido à falta da ingestão de água, a boca fica seca. O que é isso? Diminui a quantidade de saliva. A saliva é um dos principais lubrificantes. E a saliva contém muito oxigênio. E essas bactérias responsáveis pelo odor desagradável, elas são as bactérias anaeróbicas. O que é isso? Elas sobrevivem com pouco oxigênio, até mesmo na falta de oxigênio. Como a saliva ela é rica em oxigênio, provavelmente as bactérias vão morrer, diminuindo assim o odor desagradável. A escovação dos dentes não previne somente o mau hálito. Além da halitose, previne a cárie, placa bacteriana, tártaro e a gengivite. Não tem dúvida, né? A cárie, a doença periodontal, né? Quando a gente fala que o odor desagradável tem origem na cavidade bucal, entra aí a higiene, principalmente, né? Que com essa higiene você consegue combater. Os dentistas recomendam de 3 a 4 escovações por dia e que a escovação noturna seja mais demorada. Outro detalhe é o uso correto do fio dental. Ele é de fundamental importância. Os portadores de mau hálito podem, inclusive, sofrer com problemas no âmbito social. O odor desagradável, com certeza, numa entrevista de emprego, muitas pessoas, quando descobrem, começam a ter problema psicológico, porque elas querem afastar das pessoas, elas se excluem do ambiente social. Agora, doutor, existe a questão que as pessoas falam que muitas vezes o mau hálito é causado por problemas no estômago. Quando você passa de 3 a 4 horas sem se alimentar, o organismo entra em um estado que nós chamamos de hipoglicemia. Diminui o açúcar no sangue, com isso o organismo começa a queimar o ácido graxo,
que é o que é isso? Que é a gordura. Então a queima dessa gordura faz com que dê um hálito fétido e volátil. Assim que a pessoa se alimenta, automaticamente o odor desaparece. Sem dúvida. Assim que a pessoa alimenta, ela desaparece esse estado de hipoglicemia, o organismo começa a usar o açúcar como fonte de energia e o problema é cessado.